Pública é o tema desta edição especial de hoje, que traz matéria com a juíza de direito, doutora Maria Nivalda Torquato Neco Lopes, que esclarece à comunidade, através de uma coletiva com a imprensa, o papel do Ministério Público e outras questões de grande repercussão no município. Acompanhe. Uma estranheza pela cobrança que a população está fazendo em relação à segurança pública ao juiz da vara criminal. Quando, em verdade, e digo aos senhores, os senhores são da imprensa, têm notório conhecimento a respeito, de que a segurança pública é um dever do Estado, é uma responsabilidade do Estado. E quando eu digo Estado, eu digo governo executivo, não é judiciário. Então, qual é o papel do judiciário e por que dessa reunião? Para que a população saiba, efetivamente, qual é o papel do judiciário nessa situação. O judiciário da comarca de João Câmara, da comarca de Natal, seja de onde for, todo o país, é garantidor de direitos. Seja direitos cíveis, seja direitos constitucionais, com ênfase na matéria criminal, seja o que for, mas é garantidor de direitos. Questão do incidente processual. Execução penal. O juízo da vara, ele só está executando especialmente processos envolvendo restritivas de direitos, privativas de liberdade quando é semiaberto ou aberto. Por quê? Porque nós não temos uma penitenciária aqui na nossa região. Então eu não tenho como executar penas em regime fechado. Quem são os presos que estão nos nossos estabelecimentos penais, inclusive com fugas constantes, como os senhores devem saber? Porque a delegacia de polícia não é o local adequado para receber presos provisórios. Quem são presos provisórios? São aquelas pessoas que estão respondendo a um processo, mas antes de uma sentença penal condenatória, elas ficam presas. Por quê? Ou em razão das condições pessoais de cada um, aqueles que já cometeram mais de um crime, ou quando causa um clamor público na sociedade, a exemplo de alguns crimes de latrocínio, exemplo de alguns crimes de homicídio qualificado. Esses são os presos provisórios da comarca. E aí os senhores podem se perguntar, quando é que um juiz vai manter uma pessoa presa por ela ter cometido um crime, antes que se tenha uma sentença penal condenatória? A legislação processual penal diz, por exemplo, hoje no nosso país, a Constituição Federal, ela garante que as pessoas tenham o direito de responderem ao processo de liberdade. E o juiz só vai manter esta pessoa presa sob pena de um juiz ser considerado arbitrário e ilegal, quando essa pessoa já é useiro e vezeiro em cometer crimes. Então já era um ponto mais na prática de crimes, e diga-se, crimes que não admitem suspensão condicional do processo, crimes cuja pena não vai ser depois substituída por restritivas de direito. E pela legislação, hoje, quem é que cumpre o regime fechado? Quando a pena é superior a 8 anos. Quem é que diz? Esse quando da pena, quem é que diz? É o legislador. Existe o Código Penal brasileiro e algumas leis específicas que falam que quando uma pessoa comete um crime, existe uma pena para aquele crime. Não é o juiz quem diz. Então, a pena do crime de homicídio, por exemplo, se ele for um homicídio simples, é de 6 a 20 anos. Pela legislação atual do Brasil, a pessoa, se for primária de bons antecedentes, quem mata tem uma pena de mais ou menos 6 anos. E significa que ela vai responder a um processo de semi-liberdade, ou semi-aberto. Aí os senhores podem se perguntar, e como é o cumprimento da pena de semi-aberto aqui no estado do Rio Grande do Norte? Nós só temos uma penitenciária agrícola, que é a Mário Negócio, em Mossoró. Não tem vagas suficientes no estado para os presos semiabertos. O que eles estão fazendo? Estão remetendo os processos desses réus que deveriam cumprir semiaberto em penitenciárias e estão dizendo, juiz,
aplique regime domiciliar, porque eu não tenho estabelecimento penal adequado para que essa pessoa cumpra esta pena. O juiz, ao tempo em que ele fixa aquele regime, aliás, não é ele que fixou aquele regime, a forma como vai cumprir a pena. O juiz, na sentença, diz: eu provisoriamente coloco esta pessoa em regime domiciliar, ao tempo em que eu solicito vaga ao estabelecimento penal adequado, de responsabilidade do Estado, não é minha, porque eu não tenho como criar penitenciária, eu não tenho como fazer penitenciária, não tenho como criar cargo de agente penitenciário, não tenho como criar cargo de polícia, nem ostensiva, nem administrativa e nem polícia judiciária. Eu espero quem é o escrivão da nossa Polícia Civil. Possivelmente alguém que trabalha na prefeitura está lá com uma DOC, porque não tem. Quem é o delegado responsável por investigar os crimes que são cometidos na comarca de João Câmara? É um delegado que está também atuando em várias outras cidades. Em várias outras cidades. São 10 cidades. Como é que um delegado tem condições de investigar todos os crimes que acontecem em 10 cidades? Sem a estrutura necessária, sem os elementos humanos necessários, sem carros. Essa é a realidade da nossa Polícia Judiciária. E quando eu falo Polícia Judiciária, ela não está atrelada ao Poder Judiciário. Polícia Judiciária porque ela é quem investiga os crimes que são praticados naquele município. Divulgado na rádio através do policial, de um policial responsável, que dos policiais militares que nós temos no Rio Grande do Norte, 2.000 policiais estão, em verdade, realizando trabalhos burocráticos, administrativos, seja em algum órgão da polícia, seja em outros órgãos, no desvio de função. Não é minha responsabilidade. Se nós não temos o aparato necessário para fazer a polícia ostensiva, garantir a segurança, de quem é essa responsabilidade? Quem é o primeiro responsável pela criança, pelo adolescente, pelo adulto que comete o crime? Quem é o primeiro responsável? A família. A família direta e a família indireta. E cadê? Quem são estes que estão deixando suas crianças, seus adolescentes praticarem esses crimes? Para quem o judiciário, quando uma criança ou um adolescente cometeu um crime, vai entregar? Se não tem condição de entregar ao Estado, porque não tem estabelecimento para eles. E também não tem condições de entregar à família, porque nem família às vezes tem. Então, vamos trabalhar com políticas públicas. E quem é que trabalha com políticas públicas? Judiciário, senhores. Nós tivemos uma reunião, tem mais ou menos um mês, envolvendo os vereadores do município de João Câmara, e todo mundo saiu ciente de que política pública é dever do Executivo. Executivo, diga-se, presidente do Brasil, governador do Estado e prefeito. Quem é que edita leis e que faz leis? Estamos numa verdadeira diarreia legislativa. Quem é? Legislativo. O Legislativo, João Câmara, claro, questões locais, obviamente. Jamais o poder legislativo do município de João Câmara vai ter condição de definir o que é crime, porque não é da competência. Competência é do nosso Congresso, está lá. É federal. Senadores e deputados federais. Tem ainda aqueles outros da competência da Assembleia do Estado, mas não para definir crime. Por quê? Definição está lá na Constituição Federal. As competências de cada um estão na Constituição Federal. Então, o porquê de nós hoje estarmos extravasando e dando essas informações? Porque a população precisa saber, precisa cobrar e saber a quem vai cobrar. Saber a quem vai cobrar. Será se sabe? Será se o pessoal de João Câmara está sabendo a quem cobrar pela segurança pública do Estado? Será?
Será se cada um de nós que tem filho está fazendo a parte que é necessária? Com a primeira autoridade que tem que ter? Será se nós estamos realmente fazendo isso? Não estou lavando minhas mãos aqui, não. Não quero isso, não. Eu quero assumir a minha responsabilidade, mas eu quero assumir. Porque os crimes sequer estão comunicados à vara criminal. Sequer chegam com isso. Quando é que nós recebemos o conhecimento de que um crime foi praticado na comarca? Quando se comete em flagrante delito. E aí vocês podem se perguntar, doutora, quando é que a senhora solta essa pessoa que cometeu o crime em flagrante delito? A lei fala, eu só sou cumpridora da lei. Não tenho como criar leis, não crio. A lei fala, se o crime, a pena mínima foi 1 ano, que admite suspensão constitucional do processo, essa pessoa não pode ser presa. Será posta em liberdade. Quais são esses crimes? Furto simples, receptação, dentre vários outros crimes que a pena mínima é de 1 ano. E pelo legislador de 95, esses crimes o juiz não pode mandar prender, porque tem o direito de responder ao processo de liberdade com suspensão. E esses que cometem tais crimes podem votar e ser votados, podem ser, inclusive, eleitos, porque não consta como antecedente criminal. Sabe o que é que diz a lei? Mas esse arrombamento, doutora, por quê? E sabe o que é que diz a lei? Quando ele é pego e só vem um. Às vezes a gente só tem um dele aqui. A lei diz assim, ó, esse você vai ter que substituir a pena. Ele vai ficar pagando prestação de serviço à comunidade. Pergunta-se, quem é que vai fiscalizar essa prestação de serviço à comunidade? Fica difícil. A comunidade apavorada não sabe o que fazer, ou melhor, sabe sim. Ela está despertando para o grande poder que tem nas mãos, o voto. Está na hora de questioná-lo.